Plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, texto, música, fotografia, obra audiovisual, etc., contendo partes de uma obra que pertence a outra pessoa, sem colocar os créditos para o autor original. No ato do plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria da mesma. Deu para entender agora? Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito séria, que é sobre plágio acadêmico especificamente. Os alunos estão com dúvidas a respeito disso e a gente vai falar disso. A gente vai começar com a definição de plágio. Se você colocar no Google o que é plágio, essa é a definição que ele dá. Plágio. O ato ou efeito de plagiar. Apresentação feita por alguém como de sua própria autoria, de obra intelectual produzida por outra. Para ser objetivo, se você levou os créditos por algo que você não criou, isso é plágio. A UF lançou recentemente uma cartilha que fala sobre o que é plágio. E na definição que a UF dá, existem 3 tipos de plágio, que é o plágio integral, parcial e o conceitual. Plágio, a gente tem a ideia de que é só quando a gente vai, copia e cola algo de um texto da internet e a gente coloca no nosso trabalho e finge que foi a gente que fez. Mas, na verdade, existem vários tipos de plágios e o mais recorrente é aquele de quando a gente lê um texto, coloca lá no nosso trabalho e muda algumas palavrinhas para fazer parecer que é a gente que escreveu. Esse é o plágio mais recorrente e também é plágio. Deixa eu ver. Deixa eu só ler aqui. Tem o integral, que é quando a gente pega tudo do autor, copia e cola e diz que é nosso. Tem aquele chamado parcial, que é o mosaico, quando a gente vai, finge que a gente que escreveu, mudando só algumas palavras. E tem o conceitual, que muita gente não sabe que é plágio, mas é importante falar que é quando a gente lê um autor, alguma teoria do autor, e a gente reescreve aquilo que ele já tinha dito, com as nossas palavras até. Só que nada mais é do que um plágio conceitual. A gente pegou e literalmente plagiou o cara achando que a gente criou alguma coisa nova. Mas não é assim. Tá, mas aí fica a pergunta. Já que tudo isso é plágio, quando a gente até lê uma coisa e reescreve com as nossas palavras, como a gente sabe que a gente não está plagiando a obra de um autor? Essa é a dificuldade. Então a gente vai dar algumas dicas sobre como não plagiar. Primeiro de tudo, gente, botar a cabeça para pensar, né? Quando você for escrever algum texto, você lê tudo, entendeu? E bota a cabeça para pensar. Primeira dica que a gente vai dar, tá bom? Quando você for escrever alguma coisa, faz referência ao que você escreveu. Mesmo que você tenha escrito com as suas próprias palavras, coloca lá que você tirou a ideia de tal lugar, de tal livro, porque o plágio nada mais é de que a gente escrever alguma coisa e não colocar de quem é a autoria. Às vezes tem gente que involuntariamente faz plágio, pegou uma ideia que achou super interessante, escreveu lá, não quis plagiar, mas não colocou as referências de quem escreveu. Isso também é plágio. Uma dica é quando você colocar a ideia de um autor que você achou interessante, logo depois colocar o nome e o ano que ele escreveu aquilo. Nem sempre a gente vai ter aquela sacada de criar uma coisa nova quando a gente está escrevendo um texto. Às vezes a gente só faz uma análise sobre uma coisa que já existe. Não necessariamente isso é plágio se a gente fizer referência. É isso que a gente tem que ter na cabeça quando a gente for escrever um texto. Sempre dá referência de onde você tirou. Eu tirei essa ideia de tal autor, coloca lá o nome dele. Ah, eu li uma ideia que me deu outra ideia. Fala que segundo tal autor você escreveu aquela sua própria ideia. Foi sua, mas você tirou de algum lugar. Então, bota isso. Fez a referência do autor, seja lá no decorrer do texto ou no final do texto, pronto. Não é mais plágio. Tem uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, que é a respeito de citação. Tem uma citação que a gente faz, um tipo de citação, que é a gente transcrever uma parte do texto que a gente está lendo e colocar no nosso texto. Isso não é plágio, porque a gente coloca a referência no final. Por exemplo, quando a gente faz o fichamento, a gente tem que citar uma parte da obra, o que a gente faz? A gente pega um pedacinho que a gente achou importante, coloca no nosso texto, coloca entre aspas e embaixo coloca a referência. Então, citação não é plágio se você fizer dentro das normas da ABNT. Quando você vai lá no site da ABNT, tem todo o padrão que você tem que criar o seu texto, inclusive para citação. E aí você dá uma olhada lá no site para você não cometer o que a gente chama de plágio involuntário, tá? Gente, é isso. Se ficou alguma dúvida sobre o que é plágio, escreve nos comentários que a gente responde para vocês. Espero que tenha sido claro e vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. É plágio. Eu não sou assim, gente. Eu não grito com os meus alunos só quando ninguém tá perto. Acho que eu bem plagiei já alguém, sem saber. Porque eu tô vendo agora pelas regras. Tô ferrada. Vamos lá. Amo você. Eu via Barbie quando era criança. Pode continuar?